Muito boa noite, minha gente! Como é que estão vocês aqui? Fazia tempo que a gente não se via, né? Já estava com saudade de vocês aqui. Deixa eu tirar esse óculos para não ficar esse reflexo todo, para a gente ficar mais colado, mais pertinho aqui, se ver mais de perto. Se bem que o óculos é muito pouca coisa, né? Mas ainda assim, alguma coisinha. Como é que estão vocês aqui hoje? Me contem aí se o áudio tá bom, me contem aí se a imagem tá boa, se tá tudo ok, se tá tudo espetacular para a gente bater esse papo hoje aqui sobre um tema que quase ninguém fala, aquele tema de educação patrimonial. Educação financeira, é que todo mundo fala. Não é educação financeira, pessoal, que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre uma coisa que é muito mais ampla, muito mais profunda e talvez até muito mais importante do que a educação financeira, que é a educação patrimonial. Pois é, a educação daquela parcela de patrimônio que a pessoa tem, que ultrapassa o viés financeiro e se torna aquela massa efetivamente patrimonial, aquilo que a família quer guardar, quer manter para si e principalmente quer passar para as próximas gerações. Patrimônio, aquela parte que a gente cuida, que a gente quer manter para a família e quer que aquilo se perpetue ao longo do tempo para os nossos filhos e assim por diante. Isso é o que é mais importante. E para falar sobre isso aqui, a gente trouxe aqui hoje uma pessoa espetacular. Espetacular mesmo. Fazia tempo que eu não trazia alguém desse nível aqui, desse nível de magnitude, que é um colega chamado Paulo Guaraciaba. O cara é planejador, o cara entende muito bem da parte de planejamento patrimonial da família. Eu acho que é mais interessante até ele se apresentar, porque eu não vou conseguir chegar num nível de apresentação desse cara aqui. Vem aqui com a gente aqui, Paulão, para a gente bater esse papo. E aí, como é que tá você? Olá, Pedro. Olá, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, né? O Pedro sempre levanta minha bola. Na realidade, eu sou só um estudioso, um amante desse assunto, uma pessoa que está dedicada a se aprimorar continuamente, como o Pedro, né, que estuda bastante, é um jovem promissor desse mercado, um das promessas da América Latina toda, porque está num grupo aí, faz parte de um grupo chamado Diamante, que não é mole não, né? É um mastermind que a gente estuda e debate esses temas profundamente, continuamente, né, Pedro? Isso, a nível mundial, inclusive, viu? A nível mundial. Fazer parte desse time é uma honra para nós, né? É um time que se dedica a estudar, é um time que se dedica a debater, a questionar e a aprimorar os procedimentos para uma educação patrimonial e para um planejamento patrimonial muito mais elevado, né? Perfeito, certíssimo, Paulo. E aí hoje, né, a gente está tratando aqui sobre essa temática aqui da parte de educação patrimonial, como eu falei, aquilo que ultrapassa o viés do planejamento financeiro, aquilo que chega naquele nível de efetivo patrimônio. E aí eu queria já puxar hoje para a gente bater um papo de início aqui, para a gente poder iniciar essa conversa sobre aquela diferença. Eu acho que isso, na verdade, é o mais importante, inclusive. Quem vai escutando a gente, eu acho que isso aqui é a base de tudo, que é a diferença de mentalidade entre aquelas pessoas que são milionárias, que são bilionárias, que se atentam para esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui, e aqueles que não se atentam. Como é que a gente pensa assim? Como é que a gente enxerga a diferença de mentalidade? Por que existe? Por que não existe essa diferença de pessoas? Conta aí para a gente a tua opinião sobre isso. Olha, Pedro, cada vez mais tá claro o motivo daquela aquela antiga frase célebre que o pessoal falava, né? Que as famílias vão ter pais nobres, filhos ricos e netos pobres, né? Sim, verdade. E essa frase me remete exatamente ao motivo da gente pensar e pelo menos buscar entender como é que funciona a mente, a mentalidade das pessoas que conseguem se elevar a um nível de milionários, ter um patrimônio elevado, ter um patrimônio que garante o futuro tanto da própria geração que constitui o patrimônio, como dos herdeiros. E essas pessoas pensam diferente. Essas pessoas reagem diferente. Essas pessoas conquistam isso exatamente por causa da mentalidade delas. Né? Uma mentalidade muito mais proativa. Eu chamo a diferença, Paulo, uma coisa que a gente estava batendo papo, né, naquele ambiente offline,
que é o seguinte, que é uma coisa que demonstra, que apresenta, que se materializa como diferença de mentalidade dessas pessoas, é, por exemplo, hoje em dia que a gente vê muito por aí, energia solar. O pensamento de longo prazo materializado, por exemplo, na energia solar. A gente vê que algumas pessoas hoje, não é, elas se atentam a fazer esse tipo de investimento para você poder gerar a longo prazo, olha só, a longo prazo, um efeito patrimonial muito importante para a família. Assim como também, se você até quiser falar um pouco sobre a parte de investimentos, que se aplica a mesma lógica. Se aplica a mesma lógica. Exatamente que aplica a mesma lógica. Eles não pensam a curto prazo, eles não pensam numa economia que não seja inteligente. Se for economizar uma coisa, tem que ser uma economia inteligente. Se não, vamos pensar a longo prazo, porque a longo prazo as pessoas ganham muito mais. Né? Fazendo uma analogia, como você falou, de energia solar, o raciocínio é exatamente esse. Espera um pouquinho, vou fazer as contas. Se a conta fechar, eu vou investir num projeto de energia solar na minha residência, porque a partir de X meses eu não pago mais energia. Eu não pago mais, aliás, eu posso até vender para a concessionária, né? Sim, sim. E aí, eu não estou pensando em mim nos próximos 2, 3 anos, eu estou pensando na minha família e num conjunto que, de repente, vai deixar de pagar essa conta nas próximas décadas, né? E o raciocínio deles é exatamente isso. O que eu posso fazer hoje que eu vou assegurar com que cada vez mais a minha família tenha um custo reduzido e um padrão mais elevado? Perfeito, concordo totalmente nisso que você falou. Agora, uma coisa, mais uma coisa que me chama muita atenção nesse universo que a gente trabalha, que a gente trata, é o seguinte: nem todo mundo que está naquele nível patrimonial e ou financeiro se atenta para isso. Quando a gente fala no milionário, no bilionário, na pessoa muito rica, que tem aquele patrimônio razoável, a gente não trata de todo mundo que está dentro dessa esfera. A gente não trata, porque muitas pessoas estão ali, mas não tem esse nível de mentalidade. Perceba, não é o tamanho do patrimônio, não é o tamanho do patrimônio, é a mentalidade de quem está ali ou que não está ali. Às vezes a pessoa tem até pouco patrimônio, mas tem uma mentalidade muito avançada, que inclusive vai gerar, em algum período de tempo na vida dela, um provável acesso a esse tipo de patrimônio. Como, por exemplo, a gente vê as famílias mais antigas no Brasil, aquelas famílias mais ricas, mais abastadas, esse pessoal não tem um patrimônio desorganizado, em nome de qualquer um, às vezes em nome de terceiro. Essas pessoas não são assim. Já você vê, por exemplo, aquelas pessoas que são muito ricas, que ficaram muito ricas em um curtíssimo período de tempo, que não veio de longo prazo na família. Quando eu falo longo prazo, não é a vida da pessoa, não. Não é aquela geração que está ali. Às vezes é 1, 2, 3 gerações passadas. Às vezes até mais. Vamos chamar, por exemplo, aqui, que você tenha comentado, Paulão, Chico Anísio, por exemplo. Olha só. Exato. Exato. Família de Chico Anísio hoje passando um perrengue total por causa do inventário do Chico, e a gente de fora está assistindo claramente que o patrimônio vai se dilapidar e provavelmente, se esse litígio judiciário permanecer por muito tempo, é capaz de todo aquele patrimônio conquistado por ele, que era uma fortuna, né? Sim, avaliado em sim. mais de 40 milhões, etc, 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 na hora que terminar, vai ter uma dívida tão grande de atraso de IPTU, atraso de condomínio, atraso de manutenção, desgaste desses imóveis todos que estão sendo transferidos, que de repente não vai nem valer a pena. Tudo Verdade. porque não tinha algo para evitar o inventário e evitar o litígio. Exatamente. E olha só, num caso específico desse, eu chamo a atenção que boa parte do patrimônio não é material. Boa parte do patrimônio veio do fruto, da cabeça, da mentalidade, da produção artística da pessoa. Cara, você deixar esse tipo de coisa se perder é você deixar mais do que o patrimônio, mais do que o dinheiro se perder. É você deixar a pessoa se perder, porque ela deixou um legado que ultrapassa o viés de patrimônio, ultrapassa o viés de finança, ultrapassa o viés de matéria.
numa coisa muito mais funda que toca a pessoa em si e se deixa perder. E se destrói uma família, porque por uma Sim. disputa ou por uma diferença qualquer que um achou que estava sendo privilegiado e outro desprivilegiado, de certa forma, acaba acabando, elimina a energia positiva da família, elimina relacionamentos. E eu, claro, eu nunca poderia imaginar que tanto o Chico Anísio quanto o Gugu Liberato, por exemplo, que quisessem que a família passasse por isso. Imaginasse que fosse possível. Porque se eles imaginassem em vida que poderia passar por isso, creio eu que eles iam buscar uma solução mais inteligente do que deixar um testamento. Tenho certeza disso, concordo. É uma ferramenta muito antiga, o testamento, mas ela não garante nada, ela não garante, não evita litígio, não evita inventário, não evita custos, não evita nada. Ela até garante, ela garante que você vai ter problema, né? Ela garante o sentido contrário, na verdade. Ela consegue provocar esse efeito. E assim como você falou, como você chamou a atenção, por exemplo, no Chico Anísio, no Gugu, a gente chama a atenção de pessoas que caminharam no sentido contrário, como, por exemplo, a família de Antônio Hermílio de Moraes, a família dos bancos, não sei qual é o nome da família controladora do Itaú, Safra. do Bradesco, Safra, família Safra, exatamente. E eu chamo a atenção que fica muito, muito descarado, muito descarado. Olha só, a comparação entre a família do Jô Soares e a família Marinho. As duas viviam em conjunto, viviam muito próximos. Um era, entre aspas, patrão do outro. Eu sei que existia essa relação, mas talvez o nível de proximidade fosse tão grande que era mais uma amizade, eu acredito. Mas, assim, você percebe que do lado do Jô Soares estava lá um patrimônio gigante, muito grande, que merecia uma organização. E do outro lado, você tem um patrimônio maior ainda, só que esse patrimônio vinha de histórico de família, ou seja, estava todo organizado, todo protegido, sem inventário, sem necessidade de passar por aquela burocracia, imposto, escritura, honorários dos advogados, isso e aquilo outro, às vezes até litígio, né? Isso, eu vou dizer o seguinte, o Jô Soares é uma das pessoas mais cultas desse país que eu já vi. Né? Ele era um exemplo para todos nós. E para você ver como a educação patrimonial ou a educação financeira patrimonial é desconhecida do público. Né? O Jô teve o exemplo vivo, porque ele assistiu o que aconteceu com a herança da família Marinho, a tranquilidade de transmissão e tudo mais, mas mesmo assim não foi tão bem orientado. Não teve o contato com uma situação de uma estruturação patrimonial um pouquinho mais elaborada. Embora, né, no caso dele, né, já havia perdido o próprio filho, já tinha separação, tá, mas ele destinou, usando uma ferramenta antiga, o patrimônio dele para quem ele gostaria de destinar. E por ter definido isso usando uma ferramenta antiga, as pessoas que receberam vão ter que custear todo esse processo, ou seja, vão receber só parte desse patrimônio. Né? Como a família do Gugu agora, que vai receber uma parte muito menor do que eles imaginaram, porque esse litígio, pelo visto, vai ter ainda duração longa, e o custo de todos esses processos, e o custo da indefinição de quem cuida de quê, quem cuida de qual patrimônio, isso faz com que as pessoas não cuidem mais. E aí vai depreciar, e no final, provavelmente, os herdeiros vão ficar com uma fração daquilo que poderiam ficar. Verdade. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas mostra uma coisa muito interessante, Pedro. Mostra o seguinte, a diferença entre os milionários que vêm ou de gerações, ou que vêm de uma estrutura empresarial, dos milionários que conquistaram a sua fortuna de outras formas, artistas, jogadores de futebol, outras formas de conquista lícita de dinheiro, conquistaram muito bem o patrimônio, mas não vieram do mundo empresarial.
o mundo empresarial acaba mostrando que existem soluções tributárias, soluções patrimoniais, soluções mais inteligentes, e eles buscam assessoria para as empresas e acabam também conseguindo assessoria para estruturar o patrimônio familiar. Já os empresários do mundo artístico, os artistas, os outras pessoas que vieram de outras formas de conquista patrimonial, acabam não tendo tanto contato. E é muito comum a gente ver pessoas com patrimônio muito elevados, de conhecimento público, cujo transmissão de patrimônio é totalmente desorganizada e, às vezes, uma perda patrimonial enorme. Exato. Ou seja, diante de tudo isso que a gente falou aqui, a questão é a mentalidade. A questão é aquela base de informação que as pessoas têm. Às vezes você está muito colado, muito próximo em quem tem aquele tipo de informação, mas ela não chega a você porque você não tem a mentalidade de se atentar para aquilo ali. Essa é a importância dessa conversa que a gente está tendo aqui, inclusive para preparar as pessoas, para a gente explicar que tipo de instrumento é esse que essas pessoas utilizam para não perder patrimônio, para garantir que a família vai ter aquele produto de vida, porque todo patrimônio é um produto de vida, né? Você entrega o seu tempo, o seu esforço, a sua inteligência, a sua vida de alguma forma para a sociedade, e a sociedade ela te remunera com isso. Então, se você deixa aquilo ir embora, você está deixando a sua própria vida, a expressão da sua vida ir embora. Veja o nível de importância que é a mentalidade sobre esse tipo de coisa. É por isso que é tão importante a gente fazer essa base para mais à frente um pouquinho as pessoas poderem entender que tipo de instrumento é esse que a gente trata tanto aqui, que as pessoas que têm um acesso essa informação, via de regra, as famílias empresárias, para entenderem bem como é que funciona tudo isso sobre esse tipo de ferramenta, né? Exatamente. Isso passa por algumas culturas que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, não tem ainda disseminado. Primeiro, a cultura da morte. Ninguém pensa sobre a morte, todo mundo tem um certo medo de falar sobre morte, né? E morte é uma das únicas certezas que a gente tem, né? Essa falta de liberdade de conversar sobre esse assunto, os receios de conversar sobre esse assunto, faz com que nenhuma família, nenhuma pessoa se prepare para esse momento, né? E os milionários não. Os milionários já têm uma cultura que eles não vão ficar com esse receio de pensar sobre o que vai acontecer quando eles forem embora. Pelo contrário, exato. Eles pensam. Pelo contrário, eles pensam. Exato. Exatamente. Exatamente isso. E aí eu vou te perguntar o seguinte, Paulo, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. A principal pergunta aqui agora que é o seguinte: por que você que está assistindo ainda não curtiu aqui? Você esqueceu de curtir aqui essa nossa live? Se você estiver gostando, se você gostou, se você tem acesso a esse tipo de informação, se você não tem, coloca aqui o comentário, fala pra gente alguma dúvida, fala pra gente tudo aquilo que você quer saber, para que a gente possa esclarecer. E claro, se você gostou, dá aquele joinha, dá aquele curtir, é o legalzinho aqui embaixo. E se você não está no canal, não esquece, gostou desse tipo de conteúdo, quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, no vermelhinho aqui embaixo, se inscrever. É muito importante você se inscrever para que você tenha acesso cada vez a mais informação sobre esse tipo. Por que é importante? Porque o mais importante são as pessoas terem a mentalidade modificada para entenderem a importância e, claro, executar isso que a gente está falando aqui. Eu te pergunto novamente agora, tô chato hoje, né, Paulo? Tô perguntando aqui, tô aperreando aqui para a gente gerar conteúdo, apresentar conteúdo para o pessoal, que é o seguinte: por que as famílias muito abastadas, muito ricas, elas se preocupam com as próximas gerações? Por que esse pessoal está atento a esse tipo de coisa, mas, em regra, quem tem menos patrimônio não está atento a esse tipo de problema? Por quê? Existe um motivo óbvio, né? Que é o seguinte: essas pessoas primeiro se preocupam porque eles têm algo para deixar. Sim. Né? Eles já conquistaram alguma coisa e pensam, poxa, para quem vai ficar isso aqui? Mas muito mais do que isso, é porque eles querem estruturar a família a longo prazo. Eles já perceberam que se eles deixarem a regra que eu falei lá no começo, daquela frasezinha, daquela expressão comum, pai nobre, o pai rico e neto pobre, vai acontecer. Pobre. É isso.
Então, se eles deixarem para os filhos, simplesmente, se não estruturarem para pensando em mais do que uma geração, pode ser que não chegue nos netos ou nos bisnetos essa fortuna. Né? Não importa se a fortuna é pequena ou grande. Mas, mais do que isso, eles estão deixando uma segunda fortuna para os filhos, que é a educação patrimonial. Eles respeitando o patrimônio deles, eles estudando como fazer isso, eles fazem com que os filhos percebam, poxa, olha, meu pai trabalhou para deixar isso para mim. Meu pai também estudou e estruturou para que eu recebesse 100%. E eu estou vendo meus amigos que não estão recebendo 100%. Meus amigos estão lá com as famílias passeando por inventário, ficando com imóveis travados durante 1, 2 ou 10, ou até décadas. Né? Eu tenho na minha família, infelizmente, a minha mãezinha, uma herança, né, que está lá no judiciário há 27 anos, não sei o que lá. Uma coisa totalmente injusta. Uma coisa que quando finalizar, todo aquele patrimônio que existia na família, que poderia ter sido usufruído durante todos esses anos, vai virar uma conta de pagar a conta do bar. Né? Porque não vai sobrar nada. Os imóveis foram invadidos várias vezes durante os anos, né? Teve que pagar por todo o processo com um advogado, depois com outro, e depois despeja, mas depois, como demora, invadem de novo, e depreciou totalmente o imóvel, não teve manutenção, ou seja, uma oportunidade completamente desperdiçada, uma geração que tinha uma expectativa de usufruto desse dinheiro que não teve. Né? Então, é uma frustração tão grande, que eu falei assim, eu não vou mais parar de me dedicar a divulgar isso, a educação patrimonial, porque a minha família teve uma perda muito grande. Né? Então, daqui para frente, eu quero que os outros não tenham essa perda. Né? É aquela brincadeira que dizem, né? Todo mundo tem um avô, um tataravô, alguém que historicamente não sabia isso que a gente está falando aqui agora. Eu digo nem o seguinte, fala. Cara, nem fala, exatamente. Cara, imagina. Fala. Eu poderia ter sido um herdeiro similar a um Safra, mas na realidade eu sofro aqui. Né? Adorei! Porque meu tataravô foi dono de 2 bancos. Né? Cara, olha aí, podia ser o Duque, esse cara podia ser um Duque agora, e não foi porque a família lá atrás não tinha essa maturidade patrimonial que hoje ele tem, só por conta disso. E veja, eu não estou falando de um detalhe ou outro detalhe, estou falando mero de maturidade patrimonial. Você não precisa nem ser o profissional que entende esse tipo de coisa. Se você simplesmente busca quem entende, cara, isso aí já resolve 99% dos problemas. 99% dos problemas. É só a pessoa ter a mentalidade de buscar a solução daquele problema que hoje 99,9% dos brasileiros que têm algum patrimônio, que tem algum familiar, que quer garantir que esse patrimônio chegue nele, tem. Todo mundo que está nessa situação tem esse tipo de problema. E aí, eu trago aqui, então, isso que você trouxe agora. Por que quem é mais abastado está atento a esse tipo de coisa? Esse pessoal pensa a longo prazo, né? Conhece. Pensa em investimentos a longo prazo. Pensa em investimentos. Isso. O cara sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando adquire uma coisa, ele não está adquirindo uma coisa simplesmente porque gostou no momento ou porque é bonitinho, etc. Está pensando em adquirir coisas, bens, que vão fazer um certo benefício, não só para ele, como para próximas gerações. Então, sempre pensando um pouquinho mais a longo prazo do que o normal das famílias tradicionais. Quer ver um exemplo? Todos nós já viajamos para o exterior, para a Europa, por exemplo. Aí você vai num centro de algumas cidades, você vê aquele barzinho lá que está aberto desde 1915, aberto desde 1840, né? É da mesma família, etc. Mas fala, puxa vida, uma família desde mais de um século na família. É exatamente porque lá eles já estruturaram dessa forma. Já estruturaram para que cada geração receba isso na integridade, na integralidade, na realidade, né? De certa forma, para poder transmitir, mesmo porque lá, se não fizer isso, o imposto é altíssimo.
O imposto na Europa chega, a alguns países, a 50%, a 60% sobre a transmissão para quem não estruturou um planejamento patrimonial. Então, a educação patrimonial no exterior, ela vem desde cedo. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, é comum todas as pessoas, todas as famílias, já adquirirem até o primeiro imóvel por uma estrutura de planejamento patrimonial. Trust, ou outra forma, mas, de certa forma, nos Estados Unidos, existe uma cultura de independência e de estruturação de patrimônio muito mais elaborada e transmitida de geração em geração de uma forma tão natural que, quando você vai comprar um imóvel, o corretor já pergunta qual é a sua estrutura patrimonial, né? Aonde você vai registrar? O jovem americano aprende a entregar pizza antes de ir para a faculdade, a fazer serviços para ganhar o dinheiro, mas aprende também a já comprar um pouquinho de ação, já aprende a estruturar o seu patrimônio, a planejar para que no futuro a aposentadoria ter sido gerada por ele mesmo. Essa diferença de cultura é muito forte. A gente precisa divulgar e implementar cada vez mais uma cultura nos brasileiros para que eles possam, pelo menos, começar a ter um pouquinho mais de segurança financeira e estruturar os patrimônios de uma forma que possa transmitir aos seus herdeiros de forma integral. É exatamente o conceito de planejamento patrimonial ou de educação financeira que visa isso. Concordo com tudo que você falou. Até destaco o seguinte, nesses países, as pessoas se preocupam menos em organizar o patrimônio porque ela já constrói o patrimônio organizado, né? A pessoa já é educada desde o comecinho da construção do patrimônio. Não é isso? Exato, exato. E aqui, às vezes, a gente esquece disso. Né? Isso. Ou seja, veja... Será que Paulo caiu? Ah, não, está aqui com a gente. Manda, Paulo. Às vezes as pessoas esquecem disso. Sim. As pessoas esquecem muito disso, né? Porque, na realidade, quando a gente está falando de educação patrimonial, a gente está falando de bens imóveis, a gente está falando também de bens móveis, né? Estamos falando de ativos financeiros, estamos falando de todo o patrimônio que você conquistou. Pode ser um patrimônio intelectual, pode ser um patrimônio cultural, né? Os artistas produzindo alguma coisa que tem valor, né? Você pode estar escrevendo um livro, você pode ter conquistado obras de arte, algumas coisas. Então, é o conjunto de bens conquistados numa vida que podem fazer uma diferença enorme na alavancagem da vida da próxima geração. Pode fazer uma... É como se os seus herdeiros começassem de um outro patamar. Se você estrutura para os seus herdeiros começarem de outro patamar, ensinando eles a forma correta de fazer, eles vão permanecer assim e vão ensinar para os netos. Mas quando você simula alguma coisa ou faz transmissões de formas custosas, é isso que o filho vai aprender. Olha, para transferir o patrimônio de uma geração para outra, custou um pedaço. Tudo bem, né? Não é tudo bem. Você, quando conquistou o seu patrimônio, você já trabalhou, teve o suor e já pagou o imposto por esse patrimônio. Não faz sentido financeiro, não faz sentido lógico, principalmente para as pessoas que têm o raciocínio de investimentos, ter que pagar de novo impostos no inventário. Não faz sentido algum. De fato. Essa falta de sentido é que faz eles se moverem a buscar uma coisa. Exatamente, exatamente. Só que isso aí vem de quê? Da ausência de informação das pessoas. Você fala com as pessoas, olha, investimento a gente vê poucas pessoas fazendo. O primeiro exemplo que a gente deu lá no comecinho, que foi a energia solar, por exemplo. As pessoas não têm ideia, cara, nem de quanto custa um processo de sucessão patrimonial, nem dos efeitos desta sucessão sobre o patrimônio em si.
Imagina nas situações em que você tem que liquidar a aplicação financeira, em que você tem que vender algum bem para você pagar aquela sucessão e receber só o que sobrar. Quando você vende alguma coisa, quando você liquida alguma coisa, principalmente dentro de um processo judicial, já vai embora um pedaço do patrimônio só pelo fato daquele patrimônio não estar perfeitamente regular, como aquele da esquina, onde o comprador pode ir lá e comprar outro. Só porque aquele patrimônio vai demorar para ser organizado, só porque aquele patrimônio não está, às vezes, regularizado, nem em nome da própria pessoa que faleceu. Às vezes tem litígio, às vezes nem tem litígio, mas a mera burocracia brasileira faz com que esse tipo de coisa aconteça, só que as pessoas não têm esse tipo de informação, então deixam o patrimônio caminhar para esse tipo de coisa. É muito problema. Deixar o patrimônio caminhar para uma sucessão é perder patrimônio. É você pegar o seu filho, que hoje está 6 casas à frente, e colocar ele 3 casas atrás. Seu filho vai começar Exatamente. a corrida algumas casas atrás. É incrível a quantidade de pessoas que imaginam que mesmo transferindo patrimônio com custos, etc., está ajudando os filhos. Mas eles não estão percebendo que eles não estão criando educação patrimonial financeira para os filhos. Perfeito! Eles não estão criando Exatamente cultura. isso. Exatamente. Você, quando entrega um patrimônio organizado, cara, vê a importância disso. Talvez isso aqui seja a coisa mais importante que a gente puder falar para qualquer pessoa. Você, quando entrega um patrimônio organizado, protegido, sem necessidade de inventário, de tributação, daquele monte de problema, você entrega mais do que isso para o seu filho, para a sua família. Exato. Você entrega a mentalidade, você entrega o exemplo, você entrega algo que vai chegar no teu neto, no teu bisneto, talvez no teu tataraneto. E eu não estou falando só do patrimônio, eu estou falando do exemplo. Das duas o exemplo coisas. É muito mais forte quando as famílias enxergam que seus pais fizeram um sacrifício, porque planejar é trabalho. Planejar significa sentar, pensar, buscar informação de qualidade. Hoje em dia, as pessoas não buscam informação de qualidade. É incrível. É incrível. A busca por informação de qualidade com relação à educação patrimonial é de suma importância para as famílias brasileiras. Né? A sociedade brasileira ainda não desenvolveu essa cultura positiva com relação a patrimônio. Na verdade, patrimônio até é um tabu. Olha, quanto eu tenho, quanto eu não tenho. Não importa. Não importa se você tem uma casinha ou se você tem uma infinidade de imóveis. Não importa se você tem ativos financeiros enormes e muito bem alocados, ou se você tem um pouquinho de aplicações financeiras e também tem alguns bens móveis e tem alguma empresa que é um ativo também muito importante de se pensar em sucessão. É o exemplo, porque assim as famílias vão usufruir desse patrimônio e vão perceber como foi feito e vão replicar. Perfeito. A falta de exemplo o pior exemplo, a falta de exemplo de planejamento, de educação, é o pior exemplo que pode dar para o seu filho. Né? Eu vejo isso acontecer porque aquele bem dado, doado, de graça, sem nada, sem estrutura, sem nada, ao Léo, de repente, o teu pai te doou um apartamento com usufruto para ele. Aquilo lá veio de graça e não é meu, não vai ter usufruto e tal, mas tem complicações patrimoniais e jurídicas enormes. Né? O pai não pode mais usufruir daquilo lá, não pode vender sem a anuência do filho, etc., e pode ter divergência entre um filho e o outro, e eles não estão enxergando o que eles estão causando. Né? Sim, e tenho certeza absoluta que é a melhor das intenções. É a intenção de ajudar o filho, etc., mas não é assim. Dando exemplo, você alavanca muito mais. Fazendo uma coisa estruturada, você alavanca muito mais a próxima geração. Né? Perfeito. É isso que a gente tem buscado. Concordo, exatamente. E aí, Paulo, eu acho que ficou muito claro o nível de importância que é a mudança de mentalidade, na verdade, que isso é a base de tudo. Isso é o que origina qualquer coisa que a gente possa falar. Inclusive, o nosso principal esforço é muito mais neste sentido. As pessoas perceberem o nível de importância que é ter uma educação patrimonial. Financeira, sim, mas patrimonial também. Talvez, inclusive, mais patrimonial do que financeira em alguns casos. Mas e aí, agora que a gente conseguiu demonstrar o nível de importância que é essa mentalidade
destinada a construir, a ter um acesso à informação importante, a ter um acesso a esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui, para as pessoas montarem a base de raciocínio delas, vamos partir para um próximo ponto agora, que é o seguinte: e aí? O que é que esse pessoal usa? O que é que esse pessoal busca? O que é que esse pessoal faz que eu quero fazer também para minha família, para o meu filho? Quero proteger meu filho desse tipo de problema. Eu quero fazer para minha família o que essas famílias do Antônio Hermílio, a família Marinho, fizeram para a família deles. E aí? O que é que esse pessoal busca? Já as famílias que buscam informação, elas conseguem perceber que existem outras ferramentas mais modernas de transmissão de bens, modernas para evitar litígio na família, modernas. Então, elas buscam informação de qualidade e aí colocam em prática, porque não adianta nada ter informação e não agir. Né? Aí eles colocam em prática o quê? Um planejamento patrimonial. Então, a educação patrimonial é exatamente a educação, a formação para que você saiba lidar com o seu patrimônio em vida, capaz de você que já conquistou alguma coisa, mas com a educação patrimonial é capaz de você até alavancar a sua conquista, você é capaz de proteger em vida essa conquista e depois ainda é capaz de transmitir aos seus filhos, aos seus herdeiros. E aí, essas famílias buscam executar um planejamento patrimonial familiar e, para aqueles que são empresários, também buscam executar um planejamento patrimonial empresarial. São dois sistemas distintos. Para quem faz um planejamento patrimonial familiar, está protegendo o patrimônio. Está protegendo o seu cônjuge. Eles nem percebem isso. Está deixando que o seu cônjuge não passe por nenhum problema caso venha a você faltar. E vice-versa. Está alavancando o patrimônio, está tendo benefício tributário, está tendo economia financeira, acaba tendo acesso a investimentos mais inteligentes. A transmissão para os herdeiros é total. Mais do que isso, a liberdade é total, porque a família que passa para o inventário, enquanto está no inventário, está completamente travada. Isso, não tem correto. Liberdade, direito de fazer nada com esse patrimônio e precisa pedir para o juiz para vender, mesmo que seja para pagar a comida no prato. Né? E ainda mais, quem estrutura evita que os herdeiros passem por inventários. Então, isso são alguns dos benefícios. Eles conseguem isso através do quê? De um bom diagnóstico, de um bom preparo, de uma boa orientação, para que possa pôr um plano de ação para a sua família. Perfeito, perfeito. Ou seja, qualquer pessoa que hoje tem patrimônio no seu nome e tem qualquer um que gosta. Eu tenho um patrimônio no meu nome, eu tenho alguém que eu gosto, que eu quero que fique com esse patrimônio no dia que eu não estiver aqui. É o meu filho? Pode ser ou pode não ser. Pode ser meu filho, pode ser minha mãe, pode ser minha esposa, pode ser meu esposo, pode ser um amigo, pode ser o porteiro do meu prédio, pode ser quem quer que seja. Qualquer pessoa que possui algum patrimônio, mais ou menos, no seu nome, qualquer pessoa que tem alguém para quem quer deixar aquela expressão de vida que entregou para a sociedade e recebeu esse patrimônio em troca, precisa buscar algum tipo de organização patrimonial, algum tipo de definição de qual caminho ou mais, quais caminhos seguir, porque é muito comum. Inclusive, na verdade, praticamente sempre existe mais de uma forma de você organizar um patrimônio, de você aplicar algum sistema de planejamento patrimonial para uma estrutura familiar, para uma estrutura patrimonial, para uma estrutura, inclusive, de desejos sobre aquele patrimônio. Ou seja, o negócio é buscar a orientação profissional para você entender quais caminhos você quer seguir, conhecer cada um deles em cada um dos detalhes e decidir você próprio. Cada um é a pessoa que está escutando a gente, que vai escutar a gente depois, cada pessoa que escuta a gente aqui, que escuta a gente em outro lugar, no online, no offline, para que essa pessoa, essa família, possa decidir onde ela quer seguir. Olha a beleza disso. Eu decido qual o sistema de planejamento patrimonial que eu quero aplicar para a minha família. É possível fazer isso. É possível. Eu ainda consigo planejar como vai ser a administração desse patrimônio
pelas próximas gerações. Sim. Né? Eu consigo organizar, porque talvez, né, a gente nunca sabe a hora que a gente vai embora. Então eu consigo deixar organizado que se eu for embora no momento que os filhos são pequenos, eles não têm capacidade de decisão. Então eu tenho que deixar estruturado. Se eles ainda são jovens, estão estudando, eles também ainda não têm capacidade, mas eles já vendo que eu estou estruturando, estou organizando, eles talvez adquiram também esse conhecimento de uma certa forma, naturalmente. Né? E depois, se eles estiverem já adultos, eu posso definir, olha, esse filho tem uma capacidade administrativa muito boa, vamos deixar ele administrar em prol do benefício para todos os demais? Então, você consegue organizar com os melhores recursos dentro da sua família. Porque nem todos os filhos, nem todas as famílias vão ter excelentes administradores, como pode ter alguns excelentes artistas, esportistas e diversas outras formações. Então, vamos utilizar do melhor da família dentro do planejamento. E tem que ser tailor-made, tem que ser feito à mão para cada família. Cada família tem as suas características. Perfeito, cara, correto. Uma coisa que eu destaco que muita gente pergunta, uma coisa que eu trago de informação que eu acho muito importante a gente falar é o seguinte: quando você tem um patrimônio em nome de pessoa física, ponto final, sem nenhum tipo de organização, nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo até mesmo de educação patrimonial, o que importa para definir quem manda sobre esse patrimônio é quem tem o dono, quem é o dono daquilo ali, acabou. Quando você tem esse patrimônio agora dentro de um sistema de organização patrimonial, não necessariamente quem manda naquele patrimônio é quem é o dono. Você consegue criar, a palavra é essa, criar formas de poder de mando sobre aquele patrimônio que não precisam respeitar quem é dono daquilo ali. Ou seja, veja o nível de beleza sobre isso. Eu consigo evitar uma sucessão patrimonial, evitar uma dilapidação patrimonial e ainda determinar quem manda naquilo ali, seja dono ou não. Pode ser inclusive eu. Veja a beleza, eu posso criar regras sobre o meu patrimônio que nem existem na lei. Na lei, até isso. Exatamente. Pedro, olha só como é delicado o assunto. Imagina uma família com 3 filhos, tá? E a mãe já foi, agora só sobrou o pai e o pai está indo embora. Mas um dos filhos... Eu não estou nem precisando imaginar. Eu já estou visualizando algumas sucessões que eu já vi acontecerem, tá? Estou lembrando de algumas aqui. Eu estou falando isso porque a gente já vê aqui no escritório também. Mas imagina que um desses filhos seja um incapaz. Sim. E quem está cuidando, por enquanto, é o pai, que tem o patrimônio, tem recursos, etc. Mas na hora que dividir isso de uma forma desorganizada, o que eu chamo de forma desorganizada? Qualquer família que não tenha um outro sistema legal, organizado, de organização patrimonial, ela será obrigada a passar por inventário. Sim. De uma forma judicial ou não, mas será. E aí vai ser uma divisão, quem determina essa divisão é o Estado. Né? E a pessoa incapaz, mesmo que ele receba aquele quinhão, não é esse o problema para a manutenção da qualidade de vida dela. O problema é a administração desse patrimônio e a administração até da própria qualidade de vida desse indivíduo. Então, se deixar para o Estado vai simplesmente dividir e dizer quem vai dividir e talvez vai colocar um ou outro responsável por aquele incapaz. Mas isso não significa a garantia desse incapaz, porque os irmãos podem ter suas vidas próprias, podem ter a sua história de vida, até não estarem aqui no país. Porque hoje é muito comum ter famílias no exterior. Né? Os filhos morando fora, desenvolvendo a carreira fora, etc. Quando você tem uma ferramenta que possibilita não somente a divisão, a distribuição do patrimônio, mas o controle e a administração disso, você pode nomear uma pessoa para administrar e garantir a vida desse filho incapaz. Né? E quando eu falo incapaz, às vezes não precisa nem ser juridicamente incapaz, tem muitas pessoas que acabam de se ficar com patrimônio torram. E o pai, preocupado com isso, sabendo da característica do filho, pode criar um instrumento que vai assegurar pelo menos uma renda para
por esse filho para que ele não passe necessidade no futuro. Perfeito. Então é lindo o processo de execução desse processo, porque faz com que algumas situações familiares que preocupam os pais em vida, sabendo que quando eles não estiverem mais aqui, provavelmente o filho ou os demais vão ter algum problema, você pode criar uma solução para isso e ficar em paz com isso. Isso é lindo. Isso é lindo, exatamente. Isso ainda, veja, a gente não está mais falando de patrimônio, de preservar, de inventário, de sucessão, de dilapidação patrimonial, de imposto, não está mais falando disso. A gente está falando da família, cara. A gente está falando de algo muito mais, mas muito mais profundo do que patrimônio, do que dinheiro, do que inventário, do que sucessão, que infelizmente precisa do acesso a esse tipo de coisa. Precisa. Todo mundo depende de subsistência, depende de algum tipo de patrimônio, de finança para sobreviver. E o incapaz, muito mais. E como você falou, Paulo, às vezes o incapaz não é um incapaz jurídico, não é um incapaz no sentido jurídico da palavra. Às vezes é só uma pessoa que pegou o patrimônio, se pegar, ela torra. Então não é bom pegar. Eu quero que ele não pegue só para cuidar dele mesmo. Às vezes é até esse tipo de coisa. Às vezes é até uma coisa simples dessa daí que a gente consegue organizar. Ou seja, veja o nível que a gente consegue chegar. Eu não vou citar nomes, mas eu tive uma cliente que me consultou há uns meses atrás, de um patrimônio razoável, 3 filhos, filhos bem formados, né? Várias empresas, né, no grupo da família, e uma certa disputa de poder entre os filhos, já com o pai. Qual era a preocupação dela? A preocupação dela é, se deixar solto, amanhã isso vira um problema com absoluta certeza. Eu estou vendo a estrutura familiar escorrendo pelas minhas mãos e daqui a pouco vai estar cada um para um lado. Se eu deixar simplesmente herança e dividir isso aqui, os filhos já em vida já estão demonstrando que tem divergências com relação à decisão, com relação à tomada de decisões futuras, com relação ao destino de cada um dos recursos que a família tem. Então, nós não estamos trabalhando somente com dinheiro, com patrimônio físico, imóveis, etc. Nós estamos falando com desejos de manutenção de famílias harmoniosas, né? De evitar litígio lá na frente, evitar discussão, evitar rompimentos. Não é incomum pegar também aqui no escritório pessoas que conquistaram patrimônio, mas quando eles descrevem um pouquinho o caminho percorrido para a conquista, etc., você percebe que teve um distanciamento do resto da família. É muito comum esse tipo de coisa acontecer, bastante. E você que entende um pouquinho de relacionamento, para que você possa auxiliar esse profissional, essa família, de certa forma, a ter um planejamento para os filhos, você percebe essas mágoas de não ter uma família harmoniosa. Né? Perfeito. Ninguém quer sair daqui, dessa vida, não sei se a gente vai estar lá de cima olhando ou não, mas ninguém quer ver aqui embaixo uma bagunça, desarmonia e, de repente, destruição de famílias por causa de bens. Concordo, que totalmente. Não tem valor maior do que o amor da família, né? Exato. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você está dentro de qualquer tipo de demanda judicial, ou até não judicial, que envolve familiares, envolve, em regra, um vínculo muito forte entre as pessoas. O vínculo familiar é um vínculo de muito amor, em regra, nem sempre, tá? Mas, em regra, é um vínculo de muito amor. Então, o que é que acontece? Quando esse vínculo ele é mantido, ele é rompido, cara, é um vínculo muito forte que foi rompido para você reatar, para você conseguir fazer com que as pessoas que estão de um lado e de outro, elas confiem em si, elas se falem. É difícil. Às vezes, você não consegue sequer montar questões dentro de tipos de processo, de sucessão, de divórcio, esse tipo de coisa, porque as pessoas não querem se ver, não querem se falar, ou às vezes até, esse acordo aí, se for com outra pessoa eu assino, mas com fulano, cicrano ou beltrano, eu não quero saber. Às vezes você escuta esse tipo de coisa. As questões não são financeiras, são emocionais.
Eles querem uma reparação de um tratamento lá de trás, de uma discussão lá de trás, ou de uma sensação de que eu não sou o filho mais querido. E aí vem à tona isso na hora da divisão. Correto. Né? A problemática não é material. A problemática ela é de cunho sentimental. A matéria é meramente o instrumento que um lado utiliza para atacar o outro. Só isso. Exatamente. Mas, Paulão, mostramos aqui o nível de importância que é as pessoas adotarem a mentalidade no sentido de buscar um sistema de planejamento patrimonial, de organização patrimonial para a sua família, para não deixar as famílias passarem por esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. A gente mostrou que mesmo aquelas pessoas que têm um patrimônio muito avantajado, como por exemplo, alguns artistas do Brasil, que tinham inclusive acesso à informação, não buscavam nenhum tipo de sistema de planejamento patrimonial. A gente mostrou aqui que existem, quase que 100% das vezes, várias formas de você adotar um sistema de planejamento patrimonial para a mesma estrutura familiar, para a mesma estrutura patrimonial, para a mesma estrutura de interesses da família com relação àquele patrimônio. O que cabe às pessoas, então, é buscar esse tipo de... adotar a mentalidade nesse sentido. E o que a pessoa pode fazer para adotar a mentalidade nesse sentido? Buscar cada vez mais informação. Por isso que eu reitero, quem busca esse tipo de informação precisa estar acompanhando isso que a gente está falando aqui, isso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, toca aqui embaixo no se inscrever, no vermelhinho, se inscreve no canal para você poder ter acesso não só a conhecimentos como esses que a gente está apresentando aqui agora, mas também a conhecimentos precisos, diretos sobre cada uma das formas de você se organizar, ou até cada uma das formas de você não se organizar, o que você não fazer também. Tem aqui também, tem muito, porque a gente vê muitas pessoas adotando caminhos errados por aí. Então, toca aqui embaixo no se inscrever, busca também o canal do Paulo. Paulo, se você tiver o link de acesso fácil, para colocar aqui nos comentários, é importante o pessoal acompanhar todos nós, para ter informação sobre esse tipo de coisa, e mudar a mentalidade. Isso aí que acho que é o mais importante. Acho que o Paulo está colocando aí o canal. Vão no canal do Paulo, pessoal, também. Indiquem, sobretudo indiquem. Mandem para todas as pessoas que vocês conhecem, para todas as pessoas que vocês principalmente gostam. Pensa qualquer tipo de pessoa que você conhece que você não gostaria de ver passando, sofrendo, a palavra é essa, sofrendo por conta desse tipo de coisa que a gente está falando aqui. E normalmente nem é um litígio, nem é uma briga. É só o procedimento, é só o mero caminho em si. Tá bom? Então, Paulo, acho que eu fiz aqui algumas considerações finais. Se você quiser trazer algum resumo, alguma consideração final, alguma orientação para o pessoal, já oriento, inclusive, a buscar também conteúdo no seu canal. Manda para a gente aí alguma coisa que você queira dizer, algum recado importante. Eu vou dizer o seguinte, vocês estão aqui no canal de um mestre do negócio, tem diversos vídeos do Pedro aqui falando sobre planejamento patrimonial, falando sobre sistemas de holding familiar, falando sobre todas as ferramentas que são disponíveis hoje de uma forma moderna, mas se você utilizar isso dentro de um sistema. Seguro é bom de vida? É bom, desde que seja dentro de um sistema, desde que seja bem dimensionado. Né? A gente falou do testamento, que isolado é muito ruim, mas se o testamento é um instrumento complementar de um sistema de planejamento patrimonial, ele pode ser complementar não para as coisas de valor, mas sim para as coisas que vão ter aquela sensação de entregar para cada um dos filhos aquilo que você realmente plantou para eles de uma forma de detalhes, etc. Você também tem outras ferramentas para utilizar, mas principalmente, se você não fizer um sistema de planejamento patrimonial através de um sistema de holding familiar ou através de um sistema mais elaborado e mais um pouquinho moderno, você não vai conseguir a obtenção de todos aqueles benefícios que a gente citou aqui no meio da live, né? De liberdade, de economia, de tranquilidade familiar, de proteção familiar, etc. Então, busquem realmente informações. O meu canal no YouTube é Paulo Henrique Guaraciaba, né? No Instagram é @Paulo Henrique Guaraciaba. Então, todos vocês podem me encontrar. Tem diversos vídeos colocando lá. Nós, de vez em quando, fazemos palestras
seminários de graça online, de tempos em tempos, para divulgar esse assunto no Brasil. Então, se inscreva quando você tiver a oportunidade na próxima palestra de cada um dos profissionais que estão dedicados a isso. Mesmo que você assista um ou outro, o importante é você buscar informação de qualidade sobre educação patrimonial. Informação de qualidade sobre a mentalidade que faz a diferença para você conseguir estruturar a sua família para alavancar, para passar um patamar acima a cada geração. Garantir essa transmissão aos seus filhos, aos seus herdeiros. Às vezes nem pode não ser filhos, pode ser amigos, etc. Para quem você quiser, mas garantir com uma tranquilidade dele receber a integralidade. Assegurar o seu cônjuge para não passar por situações delicadas na sua falta e vice-versa. É um momento de perda familiar muito grande. E ter que lidar com judiciário, custo, advogado, não é o melhor momento para lidar com advogado. Não é o melhor momento para lidar com todos esses problemas. Não precisa. Não é? A gente sempre fala, a gente sempre escuta, principalmente lá no exterior, falando o seguinte: toda família tem que ter um bom médico, um bom advogado, um bom dentista, que são as coisas que você precisa ter durante a sua vida. Mas não devia ser no momento de perda familiar. É para todas as outras coisas, é para todas as outras conquistas, é para os registros de imóveis, é para as outras coisas positivas da sua vida, não só para as coisas negativas, mas não para o momento de perda familiar. Então, pensem nisso, busquem informação para proteger a sua família. Assim, perfeito, garanto que vocês vão ter uma tranquilidade em vida maior do que vocês imaginam. E os filhos, a família também, né? É como eu comentei agora há pouco e reitero, você entregar este tipo de mentalidade e este tipo de planejamento financeiro, planejamento patrimonial para a família, seja com um sistema de holding familiar ou ele agregado a alguma outra coisa, é você dizer, é a vida, na verdade, dizer para o seu filho assim: parabéns, avance 3 casas. É esse tipo de coisa. É você já começar exatamente. Um pouco mais ele já sai do banco imobiliário com alguns imóveis de aluguel, sabe? Isso aí. Já ter aquela estação de trem lá para você poder coletar o dinheiro de todo mundo que passa. Você sai no jogo muito na frente. Você garante que os seus filhos fiquem muito melhor, uma qualidade de vida muito mais estruturada. Além do exemplo, né? Filho de peixinho, peixinho é. Então, basta a gente dar o exemplo. Isso, exato, correto. Paulão, só tenho a lhe agradecer por esse momento aqui. Se você quiser dar mais algum recado, falar mais alguma coisa, acho que quanto mais informação, mais importante é. Se você me deixar falar, eu não paro, porque eu adoro esse assunto. Somos dois. Adoro muito, cara. Eu vou fazer melhor então. Vamos marcar uma próxima. Fechou. Fechou. Agora eu te convido para lá no meu canal. Pronto, perfeito. Olha só. Eu vou fazer melhor. Eu vou avisar quando vai ser a nossa próxima aqui do canal, também no Instagram. Ou seja, para saber onde e como acessar, é só se inscrever para ter acesso tanto à parte de Paulo como à minha parte, lá no dele. Se inscrevam no canal, se inscrevam todos vocês, que a gente vai avisar lá nos canais do YouTube, do Instagram, etc., a próxima live, e entramos um pouquinho mais profundamente no processo de estruturação, nos passos que vocês possam dar para que você direcione a sua família para ser uma família planejada. Né? Para você que é empresário, para que você tenha uma empresa planejada, para você ter o futuro da sua empresa ou o futuro da sua família planejada. Né? Muito a dizer ainda, muito a ensinar ainda, e é com muito prazer que a gente está aqui, pode ter certeza. Esse Pedro aí é um monstro, vai ser um dos grandes profissionais conhecidos na América toda, porque nós já estamos falando de offshore há um certo tempo, né, Pedro? Sim, então, já estamos falando, batendo esse papo. Gente, tem muita coisa. As famílias têm que estar preparadas. As famílias de hoje são modernas, a grande maioria tem filhos ou que querem, ou que já estão estudando, ou estão morando no exterior. Né? As famílias hoje são internacionais. Muitas delas querem
se transferir para o exterior no futuro, né? Então, quando você tem uma estrutura familiar bem feita, junto com uma estrutura patrimonial bem feita, vai permitir que você faça e desfrute do seu patrimônio no mundo inteiro. Perfeito. Concordo com tudo isso, Paulo. Agradeço novamente e reitero que tudo aquilo que eu tinha falado lá no começo da live, quem perdeu é só voltar quando terminar aqui, era verdade, tá vendo? Esse cara é cara de nível demais. Mas é isso aí, pessoal. Vai ter uma segunda, vai ter uma terceira e quantas mais forem necessárias para a gente trazer todo esse tipo de informação sobre planejamento, sobre organização patrimonial, para todo mundo entender bem como é que entrega para a família, tanto um planejamento patrimonial, como também uma mentalidade patrimonial bem evoluída. Paulo, obrigado demais. A próxima vai ser avisada aqui, é só o pessoal se inscrever, tanto aqui no meu canal como no de Paulo, que está aqui nos comentários, para a gente se ver e falar mais. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Foi fantástica a noite e espero você em breve na nossa segunda live. Opa, vou cobrar, grande abraço, Pedro. Tá. A vocês que estão assistindo, Araceli, Kelly, Alexandre, Márcia, Medina, Desirê, muito obrigado a todos que assistiram e todos que vão assistir agora nos próximos dias. Estamos aqui exatamente para atender vocês e para cada vez mais divulgar isso aí, educação patrimonial para os brasileiros. Pedrão, um grande abraço, velho. Abraço, Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Paulo. Até a próxima. Tchau.